Sejam bem-vindos ao canal 123 Fui. Eu sou o Luciano. E eu, a Camila. E hoje, como vocês viram no título, o vídeo tá bombástico. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar o like maroto. Compartilhe com pelo menos três amigos do seu WhatsApp aí pra dar uma moral. E vambora. E vem pro vídeo. 1, 2, 3, fui ou 1, 2, 3, vem? 1, 2, 3, vem, né? Então vambora. Bum! Então, como o título do vídeo de hoje é bombástico, tava aqui pensando, imagina o quão satisfatório deve ser você inventar uma coisa bombástica que muda o futuro da humanidade. Mas em vez dessa mudança ser boa, ela trazer consequências graves. Pois é, isso é um dos motivos que levaram um dos maiores gênios que a humanidade já viu. E nesse vídeo eu vou contar a história de 4 inventores que, sem avaliar o poder destrutivo, deram origem a alguma das armas mais letais da história. Começando pelo pai da bomba atômica, Robert Oppenheimer. Considerado uma figura complexa e super carismática, Oppenheimer se dedicou a estudar os processos energéticos, partículas energéticas subatômicas, incluindo elétrons, pósitrons e raios cósmicos. Mas a Segunda Guerra Mundial fez a sua vida tomar um outro rumo. Em 1939, o ano em que o conflito eclodiu, o outro cientista, Albert Einstein, enviou uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Na carta, Einstein advertia para o risco que ameaçava a humanidade caso os nazistas alemães fossem os primeiros a fabricar uma bomba atômica. Isso fez com que o governo dos Estados Unidos colocasse como prioridade uma fabricação de uma bomba atômica, e quem liderou o processo foi justamente Robert Oppenheimer. Ele começou rapidamente a pesquisar um processo de separação do urânio 235 do urânio natural. Com isso, ele pôde determinar a massa crítica necessária para a fabricação da bomba. Oppenheimer recebeu instruções de como estabelecer e administrar um laboratório, realizar tarefa e, para isso, ele escolheu famigerado Planalto de Los Alamos, no Novo México, em 1943. A pesquisa ficou conhecida como Projeto Manhattan. Ela foi responsável pela primeira bomba atômica desenvolvida na história. O primeiro artefato foi detonado no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, em uma operação denominada Trinity, em julho de 1945. 2 meses depois, a tragédia aconteceu. 2 bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Estima-se que tenham causado a morte entre 150 mil a 250 mil pessoas, diante da destruição causada pela arma que ajudou a criar. Oppenheimer expressou em diversas ocasiões seu pesar pelo falecimento de milhares de vítimas no Japão. Após a explosão, ele declarou o seguinte: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." A frase foi retirada do texto sagrado do Bhagavad Gita. Para muitos historiadores, isso já sinalizava um sentimento de culpa. Para outros, no entanto, as palavras estavam relacionadas com seu assombro diante do poder das armas nucleares. Fato é que Oppenheimer renunciou ao seu cargo 2 meses depois da explosão das bombas. Entre 47 e 52, ele atuou como assessor da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. Defendia o controle internacional do arsenal nuclear global para evitar a proliferação dos armamentos nucleares. A sua intenção era frear a corrida armamentista entre Estados Unidos e a União Soviética. Oppenheimer também se colocou contra o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, mas não adiantou. Por conta das declarações consideradas polêmicas, ele teve as credenciais de segurança cassadas e perdeu a influência política. O arrependimento, no entanto, não impediu que Oppenheimer fosse sempre lembrado como o pai da bomba atômica. Agora vamos falar sobre Arthur Gaston, que inventou o que se tornaria o agente laranja. Ele nunca poderia imaginar que isso fosse utilizado como arma.
Gaston foi o fisiologista e botânico norte-americano que estudava os hormônios vegetais e o efeito da luz sobre o desenvolvimento de plantas. Em seus estudos, fez experiência com o regulador do crescimento de plantas, chamado ácido triordobenzoico. O cientista descobriu que esse componente estimulava a floração da soja e a fazia crescer mais rápido. Mas caso fosse aplicado em excesso, poderia fazer a planta perder as suas folhas. E aí, durante a Guerra do Vietnã, outros cientistas utilizaram a descoberta de Galston com um objetivo diferente e criaram o que ficou conhecido como agente laranja, um herbicida forte usado para destruir as florestas e plantações que poderiam ser aproveitadas pela guerrilha Vietcong. Entre 1962 e 1970, as tropas americanas liberaram aproximadamente de 75 bilhões de litros do herbicida no Vietnã. Galston ficou profundamente abalado. Ele advertiu as autoridades e o mundo em diversas ocasiões pelos danos ambientais causados pelo agente laranja. Seu componente mais perigoso é a dioxina, que pode permanecer no meio ambiente por décadas. Nos seres humanos, pode causar câncer, malformação fetal, problema de fertilidade e atacar o sistema nervoso, imunológico, entre outros problemas. Depois dos alertas de Galston, outros cientistas, o governo de Richard Nixon ordenou a suspensão dos lançamentos de agentes laranjas sobre as florestas do Vietnã. Posteriormente, Galston declarou que o agente laranja havia sido, entre aspas, um caso de mau uso da ciência e afirmou: "Eu costumava pensar que seria possível evitar se envolver nas consequências da ciência, danosas à sociedade, simplesmente não trabalhando em nenhum projeto que pudesse ter fins malignos ou destrutivos. Aprendi que as coisas não são tão simples e que quase todas as descobertas científicas podem ser desvirtuadas ou distorcidas quando submetidas a determinadas pressões sociais." Outro que ficou impactado com sua própria criação foi o engenheiro militar russo Nikolashnikov. Como você já deve ter notado pelo nome, ele foi o criador do fuzil semiautomático, mais conhecido como AK-47. Em 1947, ele criou esse fuzil simples, resistente e que dificilmente travava. Com um processo de fabricação com baixo custo e de fácil manutenção, o AK-47 se tornou o fuzil de assalto mais utilizado no mundo, a ponto de se estimar que ele seja responsável por mais mortes acumuladas que as bombas atômicas. O fuzil se tornou a principal arma dos exércitos soviético e russo. Esteve em ação em campos de batalha, em Angola, no Vietnã, na Argélia, no Afeganistão e entre outros. Em Moçambique, por exemplo, ele é um dos símbolos da bandeira nacional desde 1975, devido ao papel que teve na Guerra de Independência do país. Na América Latina, ele esteve na mão de guerrilhas como as Farc, o Exército de Libertação Nacional, ambas na Colômbia, e é amplamente usado por organizações terroristas como a Al-Qaeda. Existe até uma foto famosa de Osama Bin Laden com a arma. Não dá para dizer que Mikhail Kalashnikov tenha expressado remorso durante sua vida. Ele chegou a dizer certa vez que dormia profundamente à noite. Mas, pouco antes de morrer, ele escreveu uma carta ao líder da Igreja Ortodoxa, ao qual era seguidor, e disse ser responsável pelas milhões de mortes causadas pelo seu fuzil. Abre aspas. "A minha dor espiritual é insuportável. Faço seguidamente a mesma pergunta sem resposta. Se o meu fuzil tirou a vida das pessoas, será que eu, cristão e crente ortodoxo, sou culpado pelas mortes? Quanto mais tempo vivo, mais essa pergunta não me sai da cabeça e mais me pergunto: por que Deus permitiu que o homem tivesse os desejos diabólicos da inveja, da cobiça e da agressão?" E o último da nossa lista é o inventor da dinamite, químico e engenheiro sueco Alfred Nobel. Sim, é ele que dá nome ao Prêmio Nobel, que reconhece anualmente conquistas alcançadas nas áreas de física, química, medicina e fisiologia, literatura, paz mundial e economia.
Nascido em uma família de engenheiros, Nobel trabalhou com seu pai na fabricação de explosivos. Em 1864, ele viveu uma experiência trágica. Seu irmão menor e outras 4 pessoas morreram em uma explosão de nitroglicerina. Nobel então desenvolveu um método em 1866 que permitiria manusear o explosivo líquido, bastante instável, com mais segurança. Para reduzir sua volatilidade, ele misturou a nitroglicerina com material poroso e assim criou a dinamite. A invenção deu fama e riqueza ao inventor e iniciou uma nova era na construção, mas também de destruição. Isso porque não demorou muito para que a dinamite começasse a ser utilizada com fins bélicos. O explosivo foi usado nos projéteis de artilharia e carga de demolição militar, causando centenas de milhares de mortes. Nos seus últimos dias, a ideia da morte e destruição gerada pela aplicação da dinamite atormentava Nobel. Foi por isso que ele decidiu doar grande parte da sua fortuna para a criação da Fundação Nobel. Alfred Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896 em sua casa em San Remo, na Itália. O prêmio internacional de maior prestígio em prol do progresso humano. Bom, com isso eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, compartilhar, né? Curtir. Curtir, e é isso aí. Então tá aí. Cuidado. Poder da Cuidado. criação, você pode criar o bem, pode Ou criar o mal. mal. Tá aí, o conhecimento é a base de tudo. Isso aí. Tchau, até a Um próxima. abraço, 1, 2, 3, fui.